Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em seus braços minha alma é erguida. Meu coração agora tem paz, ele me guia. Eu saúdo meus queridos amados irmãos e minhas irmãs, com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Estamos aqui, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, com mais uma palavra da parte de Deus. O Espírito Santo me incomodou a estar trazendo algo da parte dele para a tua vida, porque no livro de Atos, louvado seja o nome do Senhor, foi logo pela manhã, engrandecido seja o nome do Senhor, que Cornélio, e Pedro tiveram a resposta da parte de Deus. Os dois estavam em jejum, os dois estavam orando, e o Senhor também me incomodou agora para estar trazendo, esta palavra para você. Eu não sei o que você está passando, não sei como é que você se encontra, mas o Senhor tocou no meu coração. Tu não entrou nesse vídeo por acaso, irmão. Não existe coincidência, existe Cristo, existe a providência de Deus, existe a manifestação do Espírito Santo, que é onipotente, onisciente, onipresente. Ele marcou encontro para estar aqui contigo neste momento. Então creia que você não chegou aqui por acaso, creia que o Senhor escutou a tua oração, labaraba da Bacébia, porque no livro de Daniel, nós estamos até com a campanha lá na igreja, Daniel capítulo 10, ali no versículo 11, 12, 13, ali teve a resposta do anjo. O anjo falou para Daniel que desde o primeiro dia que ele começou a orar, que as orações dele foram ouvidas, desde o primeiro dia que você entrou na presença de Deus, que as tuas orações foram ouvidas, desde a primeira oração que você fez, Deus escutou. É você ter fé que ele escutou e vai te responder no momento certo, na hora certa, amém? Então vamos ao vídeo, Desde já peço você, que entrou nesse vídeo, que você venha curtir, que você venha compartilhar, Se você não é inscrito, você venha se inscrever, para que o YouTube venha entender, que é um vídeo relevante, que é um vídeo, louvado seja o nome do Senhor, que é um vídeo que edifica, e ele vai estar mandando para outras pessoas, amém? Então peço você que venha me ajudar nessa parte, que você venha ser um evangelista online, fazer esse vídeo chegar a mais gente, amém? Eu creio que você vai estar sendo abençoado também, porque todo aquele que semeia a palavra de Deus, ele está, louvado seja o nome do Senhor, juntando tesouro no reino do céu, no reino do céu com o nosso Senhor, amém? E o Senhor me deu uma palavra aqui no livro de Mateus, capítulo 18, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 18, versículo 23, amém, irmãos? Vamos fazer uma pequena oração. Senhor, fala conosco, Pai, seja mel, seja fiel. Meu Deus, revela a tua palavra para mim, para esse irmão, para essa irmã, meu Deus. Confesso que se fosse por mim, meu Deus, eu já tinha parado com esse canal. Eu não parei ainda com esse canal, Pai, porque eu não estou aqui, Pai Santo, para fazer a vontade do homem. Eu não estou aqui para agradar o ser, mas estou aqui para agradar o dono de todas as coisas, o dono da criatura, que é o Senhor que fez todas as coisas. Eu não parei e não desisti, porque o meu pacto, a minha aliança, a minha responsabilidade, o meu compromisso é com o Senhor, Pai. Então me usa, fala comigo, com esse irmão, com essa irmã nesse momento, Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, igreja? Esse microfone tá ligado, que da última vez deu problema do microfone. Irmãos, todo mundo já conhece essa mensagem, mas eu vou estar trazendo porque a palavra se renova, amém? O perigo das riquezas. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguides, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel.
E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, aleluia, ou filhos, ou campos, ou por causa do meu nome, receberá muitas vezes, mas herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e últimos primeiro. Labaraba daba sebe, labaraba daba surianda, irmão. É uma palavra de bênção, é uma palavra de vitória. Você vê que, louvado seja o nome do Senhor, que você, antes, né, um pouco antes, Jesus ele tinha tido encontro com um jovem rico, né? Eu não li tudo para não ficar grande. Jesus tinha tido encontro com o jovem rico. Todo mundo conhece essa mensagem, essa passagem. Irmão, então o que nós temos que entender? Que todo aquele que tem um encontro com Jesus, ele vai ter que largar algo. Porque tem algo que impede, tem algo que nos atrapalha, tem algo que vira uma divisão entre mim e Deus, entre você e Deus. Eu, para estar na posição que eu estou hoje, eu tive que largar algo. Eu tive que largar as drogas, eu tive que largar a bebida, eu tive que largar o cigarro, eu tive que largar as mal companhia. E por último eu larguei, louvado seja o nome do Senhor, entre aspas, né? Que a gente não larga, a gente primeiro vai fazer a vontade de Deus. O que significa isso? É fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Então Jesus está falando que ele tem que largar trabalho, pai, mãe, irmãos, ou mulher. Pode ver que mulher, não sei se na tua Bíblia está assim, mas quando chega em mulher, está em parentes. Por quê? Porque não é lícito que o homem venha largar a mulher. Mas se for preciso, ele tem que largar. Não estou falando largar, louvado seja o nome do Senhor, se separar entre homem e mulher, mas largar para fazer a vontade de Jesus. Se ela não quer ir, ela tem que ficar para trás. E vice-versa. Se o homem não quer ir junto com a mulher para fazer a vontade de Deus, a mulher tem que ir largar ele para trás. Porque primeiro é fazer a Deus. E a Bíblia fala o quê? Fazei a Deus e Deus fará a vós outro. O motivo é que muita gente não alcança as coisas de Deus, porque o que ensina aí é errado, né? Que você dá o seu dízimo, dá a sua oferta, já vai ser abençoado. Não é assim, não é desse jeito. Você tem que, louvado seja o nome do Senhor, botar Deus em primeiro lugar. O dízimo, a oferta, é bênção, Deus vai te abençoar, é promessa de Deus, repreender o negador, repreender o cortador, o devorador. Mas aqui, Deus ele tá mostrando que isso aí não é o firme fundamento de tudo. O firme fundamento de tudo é você dar o seu melhor para Deus. Se você for ver um pouco aqui atrás, aquele jovem rico falou: mestre, o que de bom que eu tenho que fazer para poder dar a vida eterna? Ele falou que já tinha observado os mandamentos, já conhecia os mandamentos, mas Jesus falou: bom, só tem um que é bom, que bom é Deus. Então, que significa o quê? Que nada ainda que nós fizemos para Deus vai ser bom, porque o bom é Deus que enviou o teu Filho amado para todos nós, para salvar todos nós, tanto maus como bons, como ruins, como feios, como bonitos, como pobres, como ricos, para salvar todos. Jesus não queria a riqueza daquele homem, porque Jesus é rico, dono da prata, dono do ouro. Se Jesus querer alimentar jovem, alimentar viúva, ele pode, porque ele tem todo o poder e autoridade. Ele só queria saber o que estava no coração daquele jovem. Se aquele jovem estava disposto a largar algo para poder seguir ele, botar ele em primeiro lugar. Porque aquele jovem tinha muitos bens. Jesus queria saber o quê? Ele tinha muitos campos, né? A Bíblia vai falar um pouco mais atrás que ele tinha muitos bens, né? Jesus está querendo saber se ele estava disposto a largar aquilo para trás para fazer a vontade dele em primeiro lugar. Então, se você quer algo de Deus, faça algo para ele também. O que você está disposto a fazer? Eu larguei minha casa para trás, mas não significa que eu peguei e joguei tudo fora, não. Louvado seja o nome do Senhor, larguei minha casa, minha família, minha parentela para fazer a vontade de Deus. Mas de vez em quando eu vou lá, de vez em quando eu estou lá. Mas primeiro é a vontade do Espírito Santo, primeiro é a vontade de Jesus. O Senhor tem me atribuído, o Senhor tem me abençoado infinitamente mais, irmão. O Senhor tem feito coisas maravilhosas na minha vida, coisa que o olho carnal não pode ver, coisa que a mente humana não pode conjecturar. Eu me conto feliz, me conto grato com o Senhor, porque tem chegado bênção na minha vida, que eu já vou contar o testemunho já. E tem bênçãos que ainda estão chegando. Por quê? Porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou bom. Porque o próprio Jesus falou que ninguém faz nada bom perante a Deus. Então o que significa? Que eu tenho que fazer o meu melhor, continuar fazendo o meu melhor. Se você achar que você já faz algo bom, você vai parar no meio do caminho. Ah, eu já faço isso está suficiente, aquilo está suficiente. Não, irmão. Tem que sempre fazer o teu melhor, dar o seu melhor, porque bom é só um, é Deus. É o Pai, o Filho
e o Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Então Jesus está falando, aquele que largar, receberá ainda nessa vida, e o maior ainda a vida eterna por vir. E muitos serão primeiro, muitos primeiros serão últimos, e últimos serão primeiro. Por quê? Porque tem gente que chegou primeiro na presença de Deus, mas ainda não faz a vontade de Deus em primeiro lugar. Então ele ficará para depois. Aqueles que chegaram a vez depois, fazem o melhor para o Senhor. Herdarão e chegarão primeiro, serão abençoados primeiro. Tem gente que já está há muitos anos na presença de Deus e ainda não recebeu nem o batismo do Espírito Santo, mas tem gente que já chegou novo, pouco tempo, está naquele primeiro amor, está naquela primeira comunhão, que recebe. Por quê? Porque chegou entregando o teu melhor. Às vezes tem gente que está um tempão na igreja, ainda não foi abençoado financeiramente, na parte sentimental, e chega a gente por último e já está sendo abençoado, porque Deus faz isso para a pessoa, não, porque aquela pessoa, ela entregou o teu melhor, ela está fazendo o teu melhor. Então faça o teu melhor para Deus, seja o que for, irmão, telefone, televisão, internet, filme, Netflix, seja o que for, larga moto, larga carro, larga família, larga o que for, faz a vontade dele, porque quando você faz a vontade dele, ele cuida da sua vida, ele cuida da sua família, ele cuida das suas finanças, ele cuida de você. Então faça para ele, porque Jesus falou, ó, o Pedro perguntou, mas então quem pode herdar? Se está mais fácil passar um camelo no fundo da agulha. Irmão, tem gente que fala de Jerusalém, porque lá em Jerusalém tinha uma porta que o camelo não passava. Irmão, eu acho isso aí uma enorme mentira, coisa de teólogo, sabe por quê? Porque a porta de Jerusalém entrava muitas mercadorias, camelo, entrava muita gente, irmão. Então, louvado seja, para mim é teologia. Isso é coisa de teologia, eu queria explicar uma coisa que não existe. Jesus falou da agulha, porque aquele que coloca o teu coração em riqueza, em família, em qualquer coisa dessa terra, ele não vai herdar a vida eterna, isso é claro. Mas se ele botar Deus em primeiro lugar, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser o que for, que ele vai herdar. É isso que Jesus está falando. Deus falou, é difícil chegar ao rico no reino do céu. Ele falou que é impossível. Ele falou para o discípulo que o que é impossível para o homem, os homens, é possível para Deus. Porque Pedro ficou coração atribulado, porque ele falou, nós largamos tudo para fazer a sua vontade. Então quem pode? Então Pedro ficou curioso, ele falou, poxa, então nós vamos perder também? Não, Jesus falou o quê? Pedro, ainda que vocês fazem, isso não vai fazer você herdar a vida eterna. É o Pai, sou eu que vou fazer você herdar a vida eterna. Porque eu sou o Deus do impossível, nada que vocês fizerem, vocês vão ser digno de nada. Porque o Pai já fez o impossível, que foi enviando eu. Amém, irmãos? É Jesus que faz o possível. Nós fazemos o possível. O impossível na minha vida e na tua vida é só Jesus. Amém? Esse é o mensagem para você. Eu estou feliz, irmão, que Deus falou comigo, creio que Deus falou contigo também. Amém? E aqui vamos estar fazendo uma pequena oração para te abençoar. Não é um vídeo só de oração. Aqui é a palavra. Que é a palavra cura, a palavra salva, a palavra liberta, a palavra é a verdade, a palavra é o caminho, que é o próprio Espírito Santo, é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você receber essa palavra no teu coração, você vai ser o primeiro que vai herdar o reino do céu, você vai ser o primeiro que vai ser abençoado, se você fazer a vontade de Deus em primeiro lugar e deixar a sua vontade de lado, porque a Bíblia, Jesus falou, aquele que quer me seguir, negue a si próprio e leva a sua cruz. Amém? Então seja abençoado. Senhor, toma esse irmão, toma essa irmã, Pai, essa pessoa que chegou até aqui com fé, crendo, Pai, abençoa ela, Pai, derrama das suas bênçãos, do seu vitória, do seu milagre, sobre de cada um. Eu repreendo todo mal, toda enfermidade, toda alma de macumba, de bruxaria, de feitiçaria, Pai, tudo aquilo que tem atrapalhado essa pessoa, Pai, a te buscar, Pai, que ela venha, Senhor, Deus amado, Pai, tendo seus olhos abertos, ouvidos, que ela venha ver aquilo que tem sendo um impedimento, Pai, e que ela venha conseguir matar o Senhor em primeiro lugar, Pai, para que o Senhor venha também estar botando ela em primeiro lugar, Pai, e assim, abençoe esse irmão, essa irmã que chegaram até aqui, eu profetizo as suas bênçãos e a sua vitória sobre a vida de cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, igreja? Que deixa um abraço todo especial do evangelista Maurício e um abraço mais especial do amado Espírito Santo, que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos. E todos que um dia vão morar no céu digam amém.